Quando desmaiei no trabalho, os médicos ligaram para meus pais. Eles nunca apareceram. 3 dias depois, ainda conectada a tubos e máquinas, abri o celular e vi o que eles estavam fazendo enquanto eu lutava para respirar sozinha. Minha irmã tinha me marcado numa foto. A legenda dizia: "Domingo em família, só energia boa." Eu estava numa cama de hospital. Eles estavam num churrasco. A dor no peito não era só do coração falhando. Era de entender finalmente que família às vezes é só um nome bonito para pessoas que te usam até você quebrar. Então, 4 dias depois, 73 ligações apareceram na tela. Uma mensagem do meu pai: "Precisamos de você." Foi aí que tudo mudou. Só que não do jeito que eles esperavam. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Eu costumava acreditar que cansaço era parte de ser responsável. Na distribuidora São Paulo, onde eu trabalhava como coordenadora de logística, os prazos eram apertados, as entregas intermináveis. De alguma forma, eu sempre era aquela que ficava até mais tarde, que resolvia o problema que ninguém mais queria tocar. Meus colegas diziam que eu tinha uma disciplina que assustava. Eles não sabiam que não era disciplina. Era desespero disfarçado de competência. Porque cada hora extra que eu trabalhava não era só pelo meu salário. Era para manter de pé pessoas que tinham esquecido como andar sozinhas. Meu pai, Roberto, estava desempregado desde que a fábrica onde ele era gerente fechou as portas. Ele chamava de temporário, mas 7 anos não pareciam muito temporários. Minha mãe, Célia, dizia que ele só precisava de tempo. Mas o que ele realmente precisava era do dinheiro de outra pessoa. O meu. Minha irmã, Bianca, a influenciadora da família, estava sempre lançando algo novo. Um e-commerce de roupas fitness, um curso online de autocuidado, uma marca de cosméticos veganos. Cada projeto morria mais rápido que o anterior. Meu apoio sempre vinha em forma de transferências rápidas com descrições como "só dessa vez" ou "te pago mês que vem." E Júlia, a caçula, ainda cursava publicidade numa faculdade particular cara. Ela gostava de fazer o papel de pacificadora. Nunca discutia. Só pedia dinheiro emprestado baixinho e esquecia em voz alta. De fora, parecíamos perfeitos. Uma família sorridente nas fotos de Natal, todos de branco na virada do ano, poses ensaiadas para o feed da Bianca. Ela postava legendas como "Família é tudo" e "Amor que sustenta." Ela postou isso logo depois que paguei o IPTU atrasado da casa dos meus pais e cobri o cartão de crédito da minha mãe. Amor, aparentemente, tinha juros e vencimento. Meu avô Sebastião era o único que enxergava a verdade. Ele tinha sido contador de um escritório de advocacia por 40 anos e lia pessoas como balancetes. "Você não pode auditar amor", ele me disse uma vez. "Mas vai saber quando os números pararem de fechar." Ele me alertou, com delicadeza, que meus pais tinham começado a me ver como plano reserva. Eu não quis acreditar. Fui criada achando que lealdade consertava tudo. Então continuei consertando. Paguei o que não devia. Sorri quando não devia. A verdade é que eu tinha medo de parar. Medo de que, se um dia eu dissesse não, eles finalmente me mostrassem quanto meu amor realmente valia. Na noite antes de desmaiar, ainda estava no escritório às 22 horas, olhando para planilhas de rotas de entrega que meus olhos nem conseguiam mais focar. Meu peito estava apertado fazia semanas, minha visão escurecendo nas bordas. Eu achava que era estresse. Não era. Mas mesmo assim, enquanto guardava meu notebook na mochila, o celular vibrou. Mensagem da Bianca: "Consegue me ajudar com o aluguel? Prometo que mês que vem eu pago." Digitei uma resposta. Apaguei. Digitei de novo. "Consigo." Essa foi a última mensagem que enviei antes do chão vir ao meu encontro. As luzes do hospital eram brancas demais. Limpas demais. Como se estivessem tentando apagar o que tinha acontecido. Quando abri os olhos, tudo estava embaçado. O teto, os tubos pendurados. A enfermeira perguntando se eu sabia onde estava. Não respondi na hora.
Ainda estava tentando lembrar que dia era. Meu celular estava descarregado. Meu peito doía. O monitor ao lado apitava baixinho, acompanhando algo frágil dentro de mim. Quando o médico finalmente explicou, a voz dele era calma, mas distante. Evento cardíaco. Você teve sorte que sua colega agiu rápido. Sorte. Essa palavra ardeu. Porque sorte não deveria ser o que me mantinha viva. Amor deveria fazer isso. Disseram que ligaram para meus contatos de emergência. Meus pais. Ninguém atendeu. Deixamos várias mensagens. A enfermeira acrescentou com cuidado, como se tivesse medo de que a verdade doesse mais que a agulha no meu braço. Horas passaram. Nenhuma ligação, nenhuma visita, nada. Fiquei olhando a luz do sol se arrastar pela parede até desaparecer de novo. No terceiro dia, a enfermeira trouxe meu celular, carregado. Eu não devia ter aberto. Mas abri. A primeira coisa que vi não foi ligação perdida ou mensagem. Foi uma notificação. Você foi marcada numa publicação de @Bianca Oliveira Oficial. Meus dedos tremiam quando toquei para abrir. A foto carregou devagar. Sol, churrasqueira acesa. Minha família sorrindo ao redor de uma mesa de plástico branca. Minha mãe segurando um prato de farofa. Meu pai com uma cerveja na mão. Júlia fazendo sinal de paz ao lado da Bianca, cuja legenda brilhava embaixo das caras perfeitas deles. Domingo em família, só energia boa. Por um momento, não consegui respirar. O apito do monitor disparou, acompanhando minha frequência. A ironia era quase poética. Eles tinham me apagado enquanto fingiam celebrar união. Dei zoom nas caras deles. Sorridentes, relaxados, despreocupados. Ninguém parecia culpado. Ninguém parecia sentir minha falta. Uma enfermeira passou e perguntou se eu precisava de algo. Eu disse: não, acho que já tive o suficiente. Não comentei, não liguei, nem mandei mensagem. Só fiquei olhando até a tela escurecer e meu reflexo me encarar de volta. Pálida, cansada, mas de repente calma. Aquele tipo de calma que não vem da paz. Vem da clareza. No quarto dia, comecei a andar de novo. Devagar, instável, arrastando o suporte de soro como uma segunda sombra. O médico disse que a recuperação levaria semanas. Ele não sabia que não seria só meu coração que precisaria cicatrizar. Então, numa manhã, meu celular vibrou sem parar. 73 ligações perdidas. Uma mensagem do meu pai. Precisamos de você. Atenda imediatamente. Sem como você está. Sem pedido de desculpas. Só urgência. Ordem. Pânico. Li uma vez. Depois de novo. O absurdo quase me fez rir. Me ignoraram quando eu mais precisei. E agora estavam exigindo que eu o salvasse. Mas não liguei de volta. Não dessa vez. Em vez disso, rolei até outro contato. Vovô Sebastião. Meu dedo pairou sobre o nome dele. O único que ainda significava segurança. Quando apertei para ligar, ele atendeu no segundo toque. Eu ouvi. Ele disse baixinho. Você não precisa explicar. Foi a primeira vez em anos que alguém falou comigo como se eu importasse. Vovô Sebastião apareceu 40 minutos depois, ainda usando aquela jaqueta marrom velha e aquela expressão que nunca entregava nada. Ele não me abraçou. Nunca foi do tipo que abraça, mas sentou ao lado da minha cama de hospital como se tivesse feito isso a vida toda. Então, ele disse, olhando para o monitor ao meu lado. Finalmente te quebraram, foi? Sorri de leve. Acho que sim. Ele não pediu detalhes. Já sabia. Esse era o jeito dele. Compreensão silenciosa e cirúrgica. Ficou o dia inteiro conversando com minha enfermeira, garantindo que meu convênio cobria o que deveria. Quando a atendente do financeiro mencionou alguns saldos pendentes, ele nem piscou. Pegou o tablet e começou a digitar. O que você está fazendo? Perguntei. Fazendo um levantamento, ele disse. Antes de começar a cortar cordas, você precisa saber para onde todas levam. Passamos por tudo. Minhas contas correntes, minhas transferências automáticas, os pagamentos do seguro do carro, as linhas de crédito conjuntas. Meu estômago revirou conforme a lista crescia. Toda semana, dinheiro saía da minha conta como sangramento lento. Empréstimo da Bianca. Aluguel da Júlia. Carro da minha mãe.
Até uma conta de luz em meu nome de uma casa onde não morava desde a faculdade. Como deixei isso acontecer? Sussurrei. Você pensou que era amor. Ele disse simplesmente. Eles pensaram que era obrigação. Matemática diferente. Naquela noite, enquanto as máquinas zumbiam e o hospital ficava silencioso, vovô Sebastião me mostrou como desligá-los um por um. Não por vingança, por autopreservação. Ele montou uma planilha, anotou cada pagamento recorrente e me entregou como um mapa para sair do inferno. Amanhã, ele disse. Começamos pelo banco. Não dormi muito. Continuei vendo aquela foto. Os sorrisos deles, a luz do sol, e ouvindo o apito fraco do monitor como uma contagem regressiva. Na manhã seguinte, liguei para meu banco do hospital. A atendente reconheceu minha voz. Eu tinha sido a confiável por anos. Ao meio-dia, as transferências automáticas tinham sumido. Conta da Bianca cancelada. Depósito do aluguel da Júlia interrompido. Seguro da minha mãe removido. Cada clique parecia respirar de novo. No fim da tarde, o telefone começou a vibrar. Primeira mensagem da minha mãe. Acabamos de saber o que aconteceu, por que não nos contou? Depois a Júlia. Podemos conversar? É tudo um mal-entendido. Ignorei todas. Vovô Sebastião sentou ao meu lado lendo o jornal, fingindo não estar observando. Já está se sentindo culpada? Ele perguntou finalmente. Sim, admiti. Um pouco. Isso vai passar, ele disse dobrando o jornal. Culpa é o imposto que pessoas boas pagam antes da liberdade. No dia seguinte, saí do hospital. Vovô Sebastião me levou para casa. Meu apartamento parecia menor do que eu lembrava, como se as paredes estivessem escutando. Silenciei meu telefone, desliguei e fiquei olhando pela janela por um longo tempo. Então, uma vibração. Outra mensagem do meu pai. Isso é sério. Me ligue agora. Está tudo desmoronando. Quase senti pena dele. Quase. Eles confundiram meu silêncio com rendição. Não sabiam que silêncio era o som de mim retomando o controle. 2 dias depois, estava de volta à casa do vovô Sebastião em Santo André. Uma casa térrea pequena que cheirava vagamente a café e madeira velha. Ele tinha limpo a mesa de jantar, espalhando arquivos como um general se preparando para a guerra. O sol da tarde cortava pilhas de papéis. Históricos de pagamento, extratos bancários, cartas de seguro. Minhas digitais financeiras ao longo de anos de facilitação silenciosa. Toda história deixa rastro de papel, ele disse. A sua só acontece de estar em reais. Ele não estava errado. Quando terminamos, o quadro estava claro. Eu não tinha apenas ajudado eles, tinha financiado a ilusão de estabilidade deles. Sem minha renda, tudo que construíram, a imagem, o conforto, o controle, iria desmoronar. E desmoronou. As ligações dobraram. Minha caixa postal encheu com a voz cuidadosa da minha mãe. Doce na superfície, afiada por baixo. Ava querida, não sabíamos que você estava no hospital. Por que não nos contou antes? Então mais suave, quase um sussurro. Seu pai está preocupado com a hipoteca de novo. Preocupado, não arrependido. As mensagens da Bianca vieram em seguida. Prints da conta dela vazia, emojis chorando dramaticamente e uma mensagem que dizia: se você não resolver isso, vou perder tudo. Olhei por um longo tempo antes de responder com uma única palavra. Ótimo. Então veio a tentativa da Júlia. Não sou como eles. Ela escreveu. Por favor, não me castigue pelos erros deles. Quase ri. Ela tinha dito a mesma coisa quando assinei como fiadora do apartamento dela ano passado. Vovô Sebastião estava me observando rolar a tela, o canto da boca tremendo como se já tivesse visto esse filme antes. Eles não estão ligando porque se importam, ele disse. Estão ligando porque estão encurralados. Ele estava certo de novo. Na manhã seguinte, um carro parou em frente ao meu prédio. Roberto Oliveira, meu pai, sentado no banco do motorista, olhando para minha janela. Ele não mandou mensagem. Não subiu. Só esperou como cobrador de dívida esperando confissão. Não desci. Naquela tarde, uma nova mensagem chegou. Você está prestes a destruir tudo o que construímos.
Espero que entenda o estrago que está causando. Tudo o que construímos. Li 2 vezes em voz alta só para sentir o gosto do absurdo. Mostrei para o vovô Sebastião. Ele só acenou. Essa frase diz mais do que ele pretendia. E então veio o vídeo. A Bianca postou naquela noite. Um tour lento e emocional pela casa da nossa infância, agora vazia. A câmera passeou por paredes nuas e caixas espalhadas, a voz dela tremendo. Levaram tudo, ela disse. E adivinha quem deixou? O vídeo cortou para uma foto minha sorrindo, recortada de um Natal de família anos atrás. A legenda: às vezes sangue não significa família. Os comentários explodiram. Simpatia, pena, julgamento. Influencers repostaram. Minha caixa de entrada encheu de estranhos me chamando de ingrata. Vovô Sebastião assistiu tudo em silêncio, então se levantou, pegou o celular do bolso e fez 3 ligações. Em 48 horas, tínhamos todos os documentos. Papéis da hipoteca, inadimplências de empréstimos, multas por atraso. Eles tinham usado o patrimônio da casa para pagar os cartões de crédito da Bianca e o empreendimento da Júlia. Uma boutique de velas artesanais que nunca abriu. Eu nem precisei expor eles. A matemática fez isso por mim. Ainda assim, registrei o boletim de ocorrência por uso indevido. Vovô Sebastião e o advogado dele, Dr. Mendes, ajudaram a preparar uma ordem de cessação e desistência. Sem contato, sem falsidade ideológica, sem reivindicações financeiras. Enviamos por carta registrada, uma para cada um deles. Pela primeira vez em anos, dormi a noite toda. Na manhã seguinte, acordei com o celular vibrando sem parar. O rosto da Júlia acendeu minha tela, pelo olho mágico, lá embaixo, discutindo com a segurança do prédio. Ela não estava na lista de visitantes aprovados. Vi ela andando de um lado para o outro, celular no ouvido, provavelmente ligando para a Bianca. Não desci. Mais tarde, vovô Sebastião apareceu de novo, segurando um envelope pardo grosso. Eles fizeram algo estúpido, ele disse. Dentro estavam trocas de e-mails impressas entre meus pais e um escritório de advocacia pequeno. Escaneei o texto uma vez, depois 2. Eles estavam tentando tutela legal sobre mim. Li o cabeçalho em voz alta. Petição emergencial para curatela temporária. Vovô Sebastião suspirou. Eles tentaram isso antes com seu tio anos atrás. Não funcionou naquela época também. Mas dessa vez poderia ter dado certo se ele já não tivesse movido tudo para o trust que criou. Se meu médico não tivesse escrito declarações verificando minha estabilidade. Se meu RH não tivesse enviado confirmação de que eu estava em licença médica, não demitida. Quando nossa papelada preventiva chegou ao fórum, a moção deles já estava morta. Ainda assim, eles não pararam. A Bianca postou de novo, dessa vez chorando. O rímel escorreu pelo rosto dela enquanto falava para a câmera. Doença mental nem sempre parece com o que você espera. Ela disse. Às vezes as pessoas que você ama te afastam. Estamos só tentando ajudá-la antes que seja tarde demais. Os seguidores dela inundaram os comentários com simpatia. Orando por Ava começou a viralizar. Mas redes sociais têm memória curta e pavio ainda mais curto. Alguém encontrou a postagem antiga dela. Domingo em família, só energia boa, e colou ao lado do vídeo chorando. Então cadê essa preocupação quando ela estava no hospital? Dizia a legenda. A maré virou da noite para o dia. Prints apareceram. Contratos publicitários da Bianca, posts patrocinados durante a semana que fiquei hospitalizada. Seus tweets zoando irmãos tóxicos. A página do Etsy da Júlia foi bombardeada com comentários. Os clientes da corretora do meu pai cancelaram. Até o Facebook da minha mãe encheu de estranhos exigindo respostas. Na sexta-feira, o império online da família tinha colapsado mais rápido que as finanças deles. Vovô Sebastião me entregou a caneca de café dele. Você nem precisou mexer um dedo, ele disse. A verdade se resolveu sozinha. Naquela noite, uma única mensagem chegou da minha mãe. Por favor, podemos conversar? Olhei por um longo tempo, o polegar pairando sobre o teclado. Então tranquei a tela e deixei virada para baixo. Do outro lado da sala, vovô Sebastião estava lendo.
Você está bem? Ele perguntou. Sim, respondi baixinho. Só terminei. Mas eles não tinham. Na manhã seguinte, um motoboy entregou outro envelope. Esse não era do advogado deles. Era do meu pai em pessoa. Um testamento escrito à mão. Ele tinha reescrito na semana depois que a curatela falhou. Em caneta trêmula dizia: no caso do meu falecimento, todos os bens vão para a família remanescente que mantiver união. Ava está deserdada até se reconciliar. Não consegui deixar de rir. Era a mesma manipulação, só embrulhada em tinta formal. Mostrei para o vovô Sebastião. Eles ainda acham que eu quero alguma coisa. Ele sorriu de leve. Não estão acostumados com alguém que vai embora antes do dinheiro. Naquela noite, escrevi minha resposta final. Não por mensagem, não online, mas através do meu advogado. Era curta, precisa e definitiva. Renuncio a todos os direitos sobre a herança e solicito interdição permanente de contato. Assinei, selei e entreguei ao vovô Sebastião. Protocole na segunda, eu disse. Ele acenou. O que você vai fazer agora? Olhei para a janela. Lá fora, a chuva estava parando. Acho que vou descansar, eu disse. Talvez em algum lugar mais tranquilo. Pela primeira vez em anos, eu quis dizer isso de verdade. 2 semanas depois, a chuva finalmente parou. Vovô Sebastião e eu arrumamos o pouco que eu me importava em guardar. Uma mala, meu notebook e algumas fotos que ainda pareciam minhas. Dirigimos para o interior de Minas Gerais. Ele disse que queria ver as montanhas de novo antes do inverno. Não discuti. Só observei a estrada embaçar. Quilômetro após quilômetro, o mundo finalmente quieto. A casa que alugamos ficava perto de um vale cercado de eucaliptos. Sem barulho, sem trânsito, sem família. Só silêncio, limpo e honesto. Trabalhei remotamente para a distribuidora São Paulo agora. Menos horas, sem pressão. Meus dias começavam com café preto e terminavam com o som do vento raspando o telhado. Às vezes ainda recebia mensagens. Uma prima perguntando o que realmente aconteceu. Uma estranha dizendo que leu as postagens online. Não respondia. Não precisava. Deixava eles acreditarem na versão que fizesse sentido para eles. Minha verdade não precisava mais de testemunhas. Vovô Sebastião sentava perto da janela, jornal na mão, fingindo não me observar respirar mais fácil. Você conseguiu, ele disse numa manhã. Quebrou o ciclo. Sorri. Só custou tudo. Ele riu baixinho. Esse é o preço com desconto. E ele estava certo. Porque o que ganhei valia mais que todos os pedidos de desculpas, todas as heranças, todas as fotos de família forçadas combinadas. Pela primeira vez na vida, não era a provedora, a consertadora, ou a filha que devia a todo mundo. Era só eu. Viva, livre e finalmente em paz. Eu costumava achar que silêncio significava derrota, que ir embora era o mesmo que desistir. Mas agora sei que silêncio pode ser uma escolha, uma fronteira, um tipo de paz que não precisa da permissão de ninguém. Minha família ainda tenta alcançar através de outras pessoas, testando se vou quebrar o silêncio. Nunca quebro. Algumas histórias não precisam de novos capítulos. Só precisam terminar. Se você já foi chamada de egoísta por finalmente se colocar em primeiro lugar, espero que isso te lembre que escolher paz não é traição. É sobrevivência. Eles podem ficar com as postagens, com a pena, com a versão deles da verdade. Eu fico com minha quietude, minha risada, minha vida. Se você já precisou se afastar do próprio sangue para se curar, compartilhe sua história aqui embaixo. Os meses foram passando devagar no interior de Minas. A rotina era simples, quase monótona. Mas pela primeira vez isso não me incomodava. Acordava com o sol nascendo atrás das montanhas, o céu tingido de laranja e roxo. Fazia meu café enquanto ouvia o canto dos pássaros que nunca tinha notado em São Paulo. O barulho constante da cidade tinha me deixado surda para coisas assim. Trabalhava algumas horas pela manhã, revisando planilhas de entrega, coordenando rotas com minha equipe por videochamada. Meu chefe tinha sido compreensivo quando expliquei que precisava de home office permanente por motivos de saúde. Ele não fez perguntas,
Só disse que enquanto o trabalho fosse entregue, não havia problema. Era estranho como tudo parecia funcionar melhor agora que eu não estava me matando. À tarde, caminhava pelo vale. Vovô Sebastião às vezes ia junto. Outras vezes ficava na varanda lendo seus livros de história ou fazendo palavras cruzadas. Ele nunca me pressionava a falar. Nunca perguntava se eu estava bem. Ele só estava lá, presente de um jeito que minha família nunca tinha estado. Numa dessas caminhadas, encontrei uma senhora que morava na propriedade vizinha. Dona Marli, 70 e poucos anos, viúva, criava galinhas e vendia ovos na feira da cidade. Ela me cumprimentou com aquela gentileza natural do interior, sem curiosidade invasiva. Apenas um bom dia e um sorriso sincero. Começamos a conversar regularmente. Ela nunca perguntou por que uma mulher de 32 anos estava morando no meio do nada com o avô. Só aceitou. Certa vez, enquanto tomávamos um café na varanda dela, Dona Marli comentou: "Sabe, tem gente que passa a vida inteira achando que precisa carregar o mundo nas costas, até o dia que o mundo quebra elas." Olhei para ela, surpresa com a precisão da observação. "E quando isso acontece?" perguntei. "Aí descobrem que eram mais fortes do que imaginavam." Ela respondeu simplesmente: "Porque continuar de pé depois de quebrar é muito mais difícil que aguentar o peso." Voltei para casa pensando naquilo. Era verdade. Tinha sido mais fácil suportar anos de abuso financeiro e emocional do que tomar a decisão de parar. O peso do hábito, da culpa, do medo de decepcionar era familiar. A liberdade era território desconhecido e assustador. Mas estava aprendendo a habitá-la. As mensagens da minha família foram ficando mais espaçadas. Primeiro diárias, depois semanais, até que se tornaram esporádicas. Minha mãe tentou uma última vez no meu aniversário. "Feliz aniversário, filha. Estamos com saudades. A casa não é a mesma sem você." Não respondi, porque a casa deles nunca tinha sido sobre mim. Era sobre o que eu podia fazer por eles. No mesmo dia, recebi um buquê de flores. O cartão dizia apenas: "Parabéns por mais um ano de vida. Com carinho, vovô Sebastião." Chorei segurando aquelas flores. Não de tristeza, mas de alívio. Alívio de finalmente saber o que era ser vista, ser lembrada sem interesse oculto. Comecei a escrever. Nada profissional. Apenas um diário digital onde despejava tudo o que tinha vivido. A princípio era terapia pessoal, uma forma de processar. Mas aos poucos, percebi que minha história podia ajudar outras pessoas. Criei um blog anônimo chamando Depois da Queda. Publiquei minha primeira história sem grandes expectativas. Para minha surpresa, os comentários começaram a chegar. Mulheres contando experiências similares. Filhas que sustentavam pais adultos. Irmãs exploradas por famílias que confundiam amor com obrigação. Cada relato confirmava que eu não estava sozinha. Que esse tipo de abuso familiar era mais comum do que eu imaginava. Uma leitora comentou: "Li sua história chorando porque é exatamente a minha. Mas eu ainda não tive coragem de sair. Como você conseguiu?" Pensei muito antes de responder. Finalmente escrevi. Não foi coragem, foi desespero. Eu só tinha duas escolhas: partir ou morrer. E percebi que escolher viver não deveria me fazer sentir culpada. O blog cresceu devagar, organicamente. Não monetizei, não busquei patrocínios. Era apenas um espaço de verdade, num mundo cheio de performances. Contrastava brutalmente com o Instagram da Bianca, onde ela ainda postava sobre amor próprio e limites saudáveis, sem um pingo de autoconsciência. Vovô Sebastião descobriu o blog por acidente. Encontrou aberto no meu notebook um dia. Não disse nada na hora, mas naquela noite, durante o jantar, comentou: "Você está ajudando pessoas. Isso é mais valioso que qualquer conta bancária que você já preencheu para eles." Aquilo me tocou profundamente, porque pela primeira vez, estava usando minha história para construir algo meu, não para sustentar os sonhos de outra pessoa. 6 meses depois da mudança, meu cardiologista em Belo Horizonte fez novos exames. Os resultados mostraram melhora significativa. "O que você andou fazendo?" ele perguntou impressionado. "Vivendo", respondi. E era verdade.
Sem o estresse constante, sem a pressão financeira, sem o peso emocional de uma família que me drenava, meu corpo finalmente tinha espaço para se curar. O médico ajustou minha medicação, reduzindo as doses. Continue assim, ele disse. Seu coração está respondendo bem. Saí do consultório sentindo algo estranho. Levou alguns minutos para identificar. Era esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, eu pudesse ter uma vida longa. Uma vida que valia a pena ser vivida. No caminho de volta para o vale, parei num café em Belo Horizonte. Enquanto esperava meu pedido, uma mulher se aproximou hesitante. Desculpa incomodar, ela disse. Mas você não é a autora do blog Depois da Queda? Fiquei surpresa. Nunca tinha colocado minha foto lá. Reconheci pela descrição que você fez da região onde mora. Ela explicou rapidamente. Eu sou de Conselheiro Lafayette. Li cada post seu. Mudaram minha vida. Conversamos por quase uma hora. Ela se chamava Fernanda. Tinha 28 anos e estava no processo de se desligar de uma família igualmente tóxica. É tão difícil, ela confessou, os olhos marejados. As pessoas não entendem. Acham que é frescura, que família é sagrada não importa o que aconteça. Família é sagrada quando age como tal, respondi. Mas sangue compartilhado não te dá direito de sugar a vida de alguém. Ela acenou, limpando as lágrimas. Obrigada por escrever, por me fazer sentir menos monstruosa. Depois que ela foi embora, fiquei pensando. Quantas pessoas estavam presas em ciclos parecidos? Quantas acreditavam que eram elas o problema? O blog tinha começado como terapia, mas estava se tornando algo maior. Talvez fosse hora de expandi-lo. Quando cheguei em casa, vovô Sebastião estava na cozinha preparando o jantar. Macarrão com molho caseiro, minha comida preferida. Conheci uma leitora do blog hoje, contei enquanto colocava a mesa. Ele ergueu as sobrancelhas. E como foi? Revelador, admiti. Percebi que talvez isso seja maior do que eu imaginava. Ele serviu os pratos, pensativo. Você tem um dom para palavras. Sempre teve. Lembro quando era pequena e escrevia aquelas redações enormes. Sua professora dizia que você tinha futuro como escritora. Tinha esquecido disso. Tinha esquecido de muita coisa que costumava sonhar antes de me tornar banco particular da família. Acha que deveria escrever mais? Perguntei. Acho que deveria fazer o que te faz respirar melhor, ele respondeu. E ultimamente, você respira melhor escrevendo. Tinha razão. Então comecei a dedicar mais tempo ao blog. Publiquei posts sobre sinais de alerta em relações familiares tóxicas, sobre como estabelecer limites, sobre o processo de cura depois do rompimento. A audiência cresceu. Centenas, depois milhares de pessoas lendo, compartilhando, comentando. Recebi mensagens de todo o Brasil, de filhos exaustos, de pais que reconheciam seus próprios erros nos meus relatos, até de terapeutas que começaram a recomendar meu blog para pacientes. Era esmagador e libertador ao mesmo tempo. Então, numa tarde de setembro, recebi um e-mail diferente. Era de uma editora pequena de São Paulo. O assunto dizia: proposta de publicação. Meu coração disparou. Abri com mãos trêmulas. A editora tinha encontrado meu blog e queria saber se eu consideraria transformá-lo num livro. Não um simples compilado de posts, mas uma narrativa expandida, aprofundada, com ferramentas práticas para quem estava passando pelo mesmo. Li o e-mail 3 vezes. Depois levei o notebook para mostrar ao vovô Sebastião. Ele leu em silêncio, o rosto indecifrável. Quando terminou, me olhou por cima dos óculos. E então? Vai aceitar? Não sei, confessei. É assustador. Expor tudo isso de forma ainda mais pública. Você já está exposta, ele apontou. A diferença é que agora tem chance de alcançar mais pessoas, de transformar sua dor em ferramenta para outros. Pensei naquela mulher no café, na Fernanda, em todas as mensagens que recebia diariamente. Mas e se minha família ver? E se eles processarem por difamação ou algo assim? Vovô Sebastião sorriu de leve. Deixa comigo. Vou revisar cada palavra junto com o Dr. Mendes. Tudo que você escrever será factual, documentado.
Verdade não é difamação. 3 dias depois, respondi o e-mail. Disse que sim. Passei os meses seguintes escrevendo freneticamente. Levantava antes do sol, escrevia até o meio-dia, revisava à tarde. Vovô Sebastião lia cada capítulo, apontando inconsistências, sugerindo clareza onde eu ficava vaga. Dona Marli trazia ovos frescos e me forçava a fazer pausas para comer. Não adianta curar o coração se esquecer do estômago, ela dizia, prática como sempre. O processo era exaustivo, mas catártico. Cada página era uma camada de dor sendo processada, transformada em algo útil. Em dezembro, terminei o manuscrito. 340 páginas. Chamei de Depois da Queda, reconstruindo vida após o rompimento familiar. A editora adorou. Marcaram lançamento para abril do ano seguinte. Enquanto isso, o inverno chegou ao vale. As manhãs amanheciam com névoa grossa, o frio cortante que exigia 3 cobertores. Vovô Sebastião fazia fogueiras na lareira enquanto eu trabalhava nas últimas revisões do livro. Eram momentos de paz absoluta. O crepitar do fogo, o cheiro de lenha queimada, o silêncio só quebrado pelo vento lá fora. Às vezes ele contava histórias da juventude dele, de quando trabalhou no escritório, dos casos que viu. Sempre soube ler números. Ele disse numa dessas noites. Mas demorei para aprender a ler pessoas. Quando aprendi, percebi que os números sempre contam a verdade primeiro. Como assim? Perguntei. As pessoas mentem com palavras, ele explicou. Dizem que te amam, que se importam, que é temporário. Mas os números não mentem. Se alguém só aparece quando precisa de dinheiro, os extratos bancários vão mostrar o padrão antes da pessoa admitir a intenção. Fazia sentido. Minha família tinha dito te amamos inúmeras vezes. Mas meu extrato bancário contava outra história. Uma história de sangria constante, de retiradas sem devoluções, de promessas quebradas. Por que você nunca me abandonou? Perguntei de repente. Vovô Sebastião me olhou surpreso. A abandonar você? Por que faria isso? Não sei. Todo mundo fez. Achei que talvez eu fosse o problema. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, a voz estava carregada de emoção. Você nunca foi o problema, menina. Você era a solução deles. E eles te usaram até quase destruir. Mas você me via, continuou, como a criança esperta que recitava poesia na sala, como a adolescente que trabalhava meio período para comprar os próprios livros, como a mulher competente que construiu carreira do zero. Eu sempre vi você, não o que você podia fazer pelos outros. Chorei naquela noite, não de tristeza, mas de gratidão, por ter ao menos uma pessoa que me enxergou como ser humano, não como recurso. O ano virou. Janeiro trouxe chuvas torrenciais que transformaram o vale em mar de lama. Fiquei presa em casa por dias, mas não me importei. Tinha comida, tinha internet, tinha companhia. Tinha tudo o que realmente importava. As provas do livro chegaram em fevereiro. Ver minha história impressa em papel foi surreal. Parecia real de uma forma que o blog nunca pareceu. Definitivo, permanente. Vovô Sebastião segurou o exemplar com reverência. Estou orgulhoso de você, ele disse simplesmente. Eram palavras que nunca tinha ouvido do meu pai. Em março, a editora começou a divulgação. Fizeram posts nas redes sociais, mandaram exemplares para influenciadores literários, agendaram entrevistas. Fiquei nervosa. Exposição significava vulnerabilidade. Significava que minha família saberia exatamente onde eu estava, o que eu estava fazendo. Eles vão ver. Falei para vovô Sebastião, ansiosa. Provavelmente, ele concordou. E daí? E se tentarem me processar? Me assediar? Então vamos lidar com isso, ele disse calmamente. Mas não vamos deixar o medo deles silenciar sua voz. Tinha razão. Não podia passar a vida escondida. O livro lançou numa terça-feira chuvosa de abril. A editora organizou um evento pequeno numa livraria em Belo Horizonte. Fiquei tentada a não ir, mas vovô Sebastião insistiu. Você precisa estar lá. Precisa olhar nos olhos das pessoas que sua história tocou. Ele estava certo, como sempre. A livraria estava cheia.
Mais de 100 pessoas apertadas entre estantes, segurando exemplares do livro, esperando para falar comigo. Fiquei paralisada na porta. Vamos, vovô Sebastião murmurou, tocando meu cotovelo gentilmente. Entramos juntos. A dona da livraria me apresentou. Falei brevemente sobre o livro, sobre o processo de escrita, sobre esperar que minha história ajudasse alguém. Então abri para perguntas. Uma mulher de 50 e poucos anos levantou a mão primeiro. Como você lidou com a culpa? Ela perguntou, voz trêmula. Eu me afastei dos meus filhos adultos porque eles faziam exatamente o que sua família fez. Mas me sinto monstruosa. Respirei fundo. A culpa vem porque fomos ensinadas que família é inegociável. Que amor não tem limites. Mas limites não são falta de amor. São preservação de vida. Você não é monstro por escolher sobreviver. Ela acenou, limpando lágrimas. Outras perguntas vieram. Sobre como estabelecer limites. Como lidar com familiares que não respeitam o não contato. Como reconstruir identidade depois de anos sendo apenas provedor. Respondi cada uma com honestidade, compartilhando minhas próprias lutas. Depois, a fila para autógrafos. Mais de 2 horas conversando com leitoras. Muitas chorando, muitas agradecendo. Uma me abraçou e sussurrou. Você salvou minha vida. Eu ia desistir. Seu blog me fez continuar. Voltei para o vale exausta, mas preenchida. Pela primeira vez, minha dor tinha servido para algo maior que eu mesma. As semanas seguintes foram vertiginosas. O livro vendeu mais que a editora esperava. Entrei em lista de mais vendidos da categoria não ficção. Fui convidada para podcasts, entrevistas em rádio, até uma participação num programa de televisão matinal. Era esmagador, mas também validador. Cada pessoa que compartilhava sua própria história confirmava que eu tinha feito a escolha certa ao romper o silêncio. Então, inevitavelmente, minha família descobriu. A primeira mensagem veio da Júlia. Vi que você escreveu um livro sobre nós. Isso é muito baixo, Ava. Expor a família assim. Não respondi. Depois, a Bianca postou nos stories um vídeo longo onde ela chorava, dizendo que tinha sido caluniada, que o livro era cheio de mentiras, que estava consultando advogados. Os comentários ficaram divididos. Alguns apoiaram ela. Outros lembraram do histórico de posts dela e questionaram a narrativa. Minha mãe tentou uma abordagem diferente. Ligou para Dona Marli, que tinha sido ingênua o suficiente para mencionar meu nome completo numa conversa casual na feira. Por favor, peça para minha filha me ligar, ela implorou. Ela está destruindo nossa família. Dona Marli me contou indignada. Tive vontade de perguntar que família era essa que abandonou a filha no hospital. Ela bufou. Mas me contive. Sorri apesar da tensão. Obrigada por não entregar meu número. Você está segura aqui, ela disse firmemente. E vou garantir que continue assim. Mas a pressão aumentou. Meu pai deu entrevista para um blog local de Santo André, se fazendo de vítima. Distorceu fatos, pintou um quadro onde ele era pai amoroso traído pela filha ingrata. Felizmente, jornalistas investigativos fizeram o trabalho deles. Checaram registros públicos, encontraram os processos de inadimplência, as dívidas, os empréstimos fraudulentos. Publicaram matéria desmentindo ponto por ponto a versão dele. A narrativa da família desmoronou publicamente. Vovô Sebastião acompanhou tudo de perto, pronto para acionar advogados se necessário. Mas não foi preciso. A verdade, como ele sempre disse, tinha peso próprio. Em junho, quando a poeira começou a baixar, recebi uma carta. Não e-mail, não mensagem. Carta física, envelope amarelo com meu nome escrito à mão. O remetente era desconhecido. Abri com cautela. Dentro, uma carta de 5 páginas manuscritas. Era da Júlia. Diferente das mensagens acusatórias anteriores, essa era diferente. Ela começava pedindo desculpas. Não pelas coisas que fez, mas por não ter visto o que estava acontecendo. Descrevia como tinha sido fácil aceitar minha ajuda sem questionar. Como tinha normalizado pedir dinheiro porque era assim que as coisas sempre foram. Como só agora, lendo o livro, percebeu o peso que eu carregava.
Não estou pedindo perdão, ela escreveu. Porque sei que não mereço. Estou só reconhecendo. Você estava certa. E eu estava errada em não defender você. Terminava dizendo que tinha começado terapia, que estava trabalhando em tempo integral pela primeira vez na vida, que tinha entendido, tarde demais, o que significava ser responsável por si mesma. Mostrei a carta ao vovô Sebastião. O que você acha? Ele leu atentamente. Acho que ela está começando a crescer, mas crescimento não apaga a história. Devo responder? Só se você quiser, ele disse. Mas se responder, estabeleça limites claros. Reconhecimento é bom, mas não é convite para retomar relacionamento. Pensei por dias. Finalmente, escrevi uma resposta curta. Agradeci pelo reconhecimento. Disse que ficava feliz que ela estivesse crescendo. Mas deixei claro que não estava pronta para retomar contato, e talvez nunca estivesse. Que ela precisava respeitar isso. Enviei e me senti em paz com a decisão. Não era sobre punição. Era sobre proteção. Julho trouxe novidades inesperadas. A editora propôs um segundo livro. Desta vez, não memórias, mas um guia prático para pessoas em situações de abuso familiar. Como identificar, como sair, como reconstruir. Aceitei imediatamente. Tinha encontrado meu propósito. Transformar trauma em ferramenta. Dor em direção. Comecei a fazer palestras. Pequenas no início. Grupos de apoio, universidades, eventos corporativos sobre saúde mental. Falava sobre limites, autocuidado, a diferença entre lealdade e autodestruição. Sempre terminava com a mesma mensagem. Você não é egoísta por escolher viver. Você é corajoso. As respostas eram sempre intensas. Pessoas se aproximando depois, compartilhando histórias, pedindo conselhos. Percebi que tinha encontrado não apenas cura, mas vocação. Em agosto, fiz 33 anos. Vovô Sebastião organizou um almoço simples. Ele, Dona Marli e 2 amigas que fiz na região. Nada elaborado, apenas comida caseira e conversa boa. No final, vovô Sebastião me entregou um envelope. Dentro, uma escritura. Ele tinha colocado a casa onde morávamos no meu nome. Não quero que você fique sem lugar para voltar, ele disse, voz embargada. Aconteça o que acontecer, você tem um lar. Abracei ele pela primeira vez em meses. Obrigada, por tudo, por me salvar. Você se salvou sozinha, ele corrigiu. Eu só segurei a lanterna. Setembro trouxe mais um evento. Um congresso nacional sobre saúde mental em São Paulo. Fui convidada para falar num painel sobre relações familiares tóxicas. Era grande. Palco enorme, centenas de pessoas na plateia. Fiquei nervosa como nunca. Mas quando subi no palco e vi os rostos atentos, a ansiedade derreteu. Falei por 40 minutos. Sobre minha jornada, sobre os sinais que ignorei, sobre o custo físico e emocional do abuso financeiro familiar, sobre o longo caminho para a cura. Quando terminei, a plateia ficou em silêncio por 3 segundos. Então, aplausos. Não educados e breves, mas longos e fortes. Pessoas de pé. Vi lágrimas em vários rostos. Depois, nos corredores, fui abordada por uma mulher elegante de 50 anos. Sou psicóloga há 25 anos, ela disse. E sua fala foi uma das mais importantes que já ouvi sobre esse tema. Obrigada por nomear o que tantos sofrem em silêncio. Voltei para o vale diferente. Mais confiante, mais certa do meu caminho. Outubro passou em ritmo tranquilo. Escrevia o segundo livro pela manhã, cuidava da horta que tinha começado com Dona Marli à tarde, lia à noite. Vida simples, mas significativa. Novembro trouxe chuvas novamente. E com elas, uma notícia. Recebi ligação de uma prima distante que não via há anos. Não sei se devo te contar isso. Ela começou hesitante. Mas achei que você tinha direito de saber. Seu pai está doente. Grave. Câncer no pâncreas, estágio avançado. Meu estômago apertou. Entendo. Foi tudo que consegui dizer. Sua mãe quer falar com você. Diz que ele está pedindo para ver você antes de... Bem, antes. Desliguei educadamente. Fiquei sentada na varanda por 1 hora, apenas olhando a chuva.
Vovô Sebastião eventualmente saiu e sentou ao meu lado. Não perguntou nada. Só esperou. Meu pai está morrendo. Falei finalmente. Ele acenou. E como você se sente sobre isso? Não sei, admiti. É estranho. Parte de mim sente... nada. Outra parte se sente culpada por sentir nada. Você não deve a ele nada, vovô Sebastião disse gentilmente. Nem presença, nem perdão, nem luto. O que você sente ou não sente é válido. Mas e se eu me arrepender depois? De não ter ido? Então vai se arrepender, ele disse simplesmente. Mas arrependimento por proteger sua paz é mais fácil de carregar que trauma renovado. Passei a noite pensando, lembrando. Não das coisas ruins apenas, mas de tudo. Das vezes que meu pai me levou para pescar quando criança. Das piadas que ele contava. Do orgulho no rosto dele na minha formatura. Mas também lembrei das ligações ignoradas quando estava hospitalizada. Do testamento me deserdando. Da tentativa de tutela. Tentando me controlar mesmo quando estava doente. No final, a resposta veio clara. Eu não devia a ele meu tempo só porque ele estava morrendo. Morte não apaga abuso. Não transforma maus pais em mártires. Liguei para minha prima de volta. Não vou, disse, mas agradeço por me avisar. Você tem certeza? Ele está realmente mal. Tenho certeza, respondi, voz firme. E espero que vocês respeitem minha decisão. Ela ficou em silêncio por um momento. Eu respeito. Não sei se os outros vão, mas eu respeito. Meu pai faleceu 3 semanas depois. Não fui ao velório. Não fui ao enterro. Mandei flores. Um arranjo simples com um cartão. Descanse em paz. Chorei quando soube. Não por ele, mas pelo que poderia ter sido. Pelo pai que ele poderia ter escolhido ser. Pelas conversas que nunca teríamos. Pelo relacionamento que foi quebrado não pela minha ausência, mas pelas ações dele. Vovô Sebastião sentou comigo enquanto eu processava. Você fez o certo, ele disse. Autopreservação não é crueldade. Então por que dói? Porque você tem coração, ele respondeu. Pessoas sem coração não sentem dor por limites que estabelecem. Só pessoas boas. E você é boa. Essa verdade me ajudou. Minha mãe tentou me ligar várias vezes depois do funeral. Não atendi. Ela enviou mensagens dizendo que precisávamos conversar, que havia coisas que eu precisava saber sobre a herança, sobre as últimas palavras dele. Não respondi, porque nada disso importava. Ele teve anos para dizer o que quisesse. Escolheu usar esse tempo para manipulação e controle. Dezembro chegou trazendo calor e festas. Dona Marli me convidou para passar o Natal com a família dela. Filhos, netos, sobrinhos. Aquele caos feliz de família funcional. Hesitei, mas vovô Sebastião me encorajou. Vai. Veja como é quando o amor é real. Fui. E foi revelador. Ver pessoas que realmente se importavam umas com as outras, que dividiam responsabilidades, que riam sem segundas intenções, que se ajudavam sem manter placar. Sua família é linda, comentei com Dona Marli enquanto ajudava na cozinha. Não é perfeita, ela disse, prática. Tem briga, tem desavença, mas tem respeito, e isso faz toda a diferença. Tinha mesmo. Voltei para casa naquela noite grata. Não pela família que perdi, mas pela comunidade que encontrei. Porque família não é só sangue, é escolha, é presença, é reciprocidade. O ano novo chegou silenciosamente. Vovô Sebastião e eu assistimos os fogos da cidade vizinha do topo da colina atrás de casa. Ano novo, vida nova, ele brincou. Já tenho vida nova, respondi sorrindo. Esse ano é só continuação. Janeiro do novo ano trouxe o lançamento do segundo livro, Reconstruindo, Guia Prático para a Cura após Abuso Familiar. Foi ainda mais bem recebido que o primeiro. Entrou em listas de mais vendidos. Foi adotado por terapeutas, usado em grupos de apoio. Fiz tour de palestras por 5 estados. Conheci centenas de pessoas em situações similares. Cada história me lembrava por que tinha escolhido expor a minha. Num evento em Porto Alegre, uma mulher de 60 anos se aproximou. Passei 50 anos sendo o banco da minha família, ela disse.
Seu livro me deu coragem para parar. Hoje tenho paz. E um apartamento quitado que é só meu. Essas histórias me sustentavam. Em março recebi proposta inesperada. Uma produtora queria transformar minha história em documentário. Hesitei. Era outro nível de exposição. Pense nisso. Vovô Sebastião aconselhou. Não como exposição, mas como alcance. Quantas pessoas vão ver que não leriam um livro? Ele tinha razão. Aceitei, mas com condições. Controle criativo. Direito de revisar o roteiro. Foco na mensagem, não no drama. Passamos meses filmando. Entrevistas comigo, com vovô Sebastião, com Dona Marli, com leitoras que minha história tinha impactado, com profissionais de saúde mental falando sobre o fenômeno do abuso familiar financeiro. O documentário estreou em agosto numa plataforma de streaming. Depois da queda, rompendo o ciclo. A repercussão foi massiva. Milhões de visualizações na primeira semana. Debates nas redes sociais, matérias em jornais. Pessoas compartilhando suas próprias histórias com a hashtag Depois da Queda. Foi avassalador e lindo. Ver o movimento que tinha começado num blog pequeno se transformar em conversa nacional. Setembro trouxe surpresa. Recebi e-mail de uma universidade federal. Queriam me contratar como palestrante convidada para um curso sobre dinâmicas familiares e saúde mental. Não tinha diploma em psicologia. Só experiência vivida e anos de pesquisa autodidata. Experiência vivida é conhecimento válido, a coordenadora do curso escreveu. Às vezes, o mais importante. Aceitei. Comecei a dar aulas uma vez por semana. Era gratificante ver estudantes de psicologia entendendo que abuso familiar não era só físico ou sexual. Que manipulação financeira e emocional deixava cicatrizes profundas. Outubro marcou 2 anos desde que saí do hospital. 2 anos desde o colapso que mudou tudo. Fiz exames de rotina. Meu coração estava saudável. Estável. Forte. Honestamente, o cardiologista disse, você está melhor agora do que pacientes 20 anos mais jovens. O que quer que esteja fazendo, continue. Saí do consultório e liguei para vovô Sebastião. Estou bem, disse. Completamente bem. Ouvi o sorriso na voz dele. Eu sei, menina. Sempre soube que estaria. Em novembro, aconteceu algo inesperado. Recebi mensagem de um número desconhecido. Oi, Ava. É a Júlia. Sei que você pediu sem contato, mas precisava te dizer algo. Terminei a faculdade. Consegui emprego. Estou morando sozinha e pagando minhas próprias contas. Comecei terapia. Estou crescendo. Não estou pedindo para voltarmos a falar. Só queria que você soubesse que seu exemplo não foi em vão. Obrigada. Li e reli a mensagem várias vezes. Não respondi, mas salvei. Porque aquilo, de alguma forma torta, era o encerramento que eu não sabia que precisava. Dezembro chegou trazendo o terceiro Natal na Casa do Vale. Dessa vez, organizei um almoço. Vovô Sebastião, Dona Marli e a família dela, minhas 2 amigas da região, minha editora que tinha se tornado amiga de verdade, e 3 leitoras que moravam perto e tinham se tornado parte da minha rede de apoio. A mesa estava cheia, de comida, de risadas, de histórias. Enquanto todos conversavam, me afastei para a varanda. Olhei as montanhas, o céu azul infinito, os eucaliptos balançando na brisa. Pensei em tudo o que tinha perdido. Minha família de sangue, a ilusão de pertencimento, anos de vida dedicados a pessoas que nunca me valorizaram. E pensei em tudo o que tinha ganho. Paz, propósito, comunidade escolhida, saúde, voz, a chance de transformar dor em algo que ajudava outros. Vovô Sebastião se juntou a mim na varanda. No que está pensando? Que valeu a pena. Respondi. Cada parte difícil. Valeu a pena. Ele colocou a mão no meu ombro. Você sabe o que mais me deixa orgulhoso? O quê? Não é que você sobreviveu. É que você decidiu florescer. Lágrimas encheram meus olhos. Boas lágrimas. Obrigada, vovô. Por tudo. Por me mostrar que eu merecia mais. Por ficar quando todos foram embora. Você sempre mereceu mais. Ele disse simplesmente.
Só precisava acreditar nisso. Voltamos para dentro, para o calor da casa cheia de pessoas que me amavam de verdade. E percebi que essa era minha verdadeira família agora. Não unida por sangue, mas por escolha, por respeito mútuo, por reciprocidade. Naquela noite, enquanto todos foram embora e a casa voltou ao silêncio, escrevi uma última postagem no blog. 3 anos atrás, desmaiei no trabalho e quase morri. Minha família não apareceu. Hoje, estou viva, saudável e rodeada de pessoas que me amam de verdade. Aprendi que família não é quem compartilha seu sangue, mas quem aparece quando você sangra. Aprendi que escolher sua paz não é egoísmo, é sabedoria. Aprendi que você pode amar pessoas de longe, sem se destruir por elas. Se você está lendo isso de uma cama de hospital, de um relacionamento tóxico, de uma situação onde é usado e descartado, saiba, você merece mais. E mais importante, você pode ter mais. Não vai ser fácil, vai doer, vai te custar relacionamentos que você achava que eram importantes. Mas no fim, vai te dar algo que nenhum dinheiro compra e nenhuma obrigação familiar justifica perder. Você mesma. 3 anos depois da queda, estou de pé. Não apenas sobrevivendo, mas vivendo. E se eu conseguir, você também consegue. Seu coração merece bater por você. Sua vida merece ser vivida para você. E sua paz merece ser protegida. Não importa quem fique do lado de fora dela. Com amor e gratidão por cada pessoa que caminhou comigo até aqui, Ava. Publiquei e fechei o notebook. Olhei pela janela para as montanhas escuras recortadas contra o céu estrelado. Vovô Sebastião já tinha ido dormir. A casa estava silenciosa, mas não vazia. Nunca mais vazia. Porque aprendi que silêncio e solidão são coisas diferentes. Silêncio pode ser paz. Pode ser cura. Pode ser o som da sua própria respiração, finalmente livre. Fui para o quarto, mas antes parei em frente ao espelho do corredor. A mulher que me encarou de volta era diferente daquela que tinha desmaiado no chão frio do escritório 3 anos atrás. Tinha rugas novas ao redor dos olhos, de tanto sorrir. Tinha alguns fios brancos começando a aparecer nos cabelos escuros. Tinha cicatrizes invisíveis, mas também tinha força nos ombros que antes carregavam o peso do mundo. Toquei o peito, sentindo o coração bater firme embaixo da palma da mão. Aquele coração que quase parou. Que quase desistiu porque estava exausto de bombear sangue para pessoas que o drenavam. Agora batia tranquilo. Constante. Apenas para mim. Obrigada. Sussurrei para meu reflexo. Por aguentar. Por não desistir. Por escolher viver. No quarto, antes de deitar, peguei meu diário. Não o blog público, mas o caderno privado onde escrevia só para mim. Datei a última página. 31 de dezembro, 3 anos depois. E escrevi. Hoje entendi o verdadeiro significado de depois da queda. Não é sobre o que vem depois do colapso, do rompimento, da perda. É sobre o que você constrói nas ruínas. É sobre plantar flores onde antes só havia destroços. É sobre descobrir que você é mais forte quebrada e remontada do que jamais foi inteira e aprisionada. Minha família de sangue me ensinou o que eu não queria ser. Minha família escolhida me ensinou quem eu poderia me tornar. E no fim, a maior lição foi esta. Você não precisa ser perfeita para merecer amor. Você não precisa ser útil para ter valor. Você não precisa carregar o mundo para ser forte. Às vezes, a maior força está em soltar, em dizer não, em escolher você. 3 anos depois da queda, não estou mais caindo. Estou voando. Fechei o caderno e apaguei a luz. Lá fora, os grilos cantavam. O vento balançava as árvores. O mundo continuava girando, indiferente às pequenas revoluções pessoais que aconteciam dentro das casas iluminadas. Mas para mim, essa revolução mudou tudo. Porque aprendi que família é verbo, não substantivo. É algo que se faz, não algo que se herda. É construída em ações diárias, não em promessas vazias. É medida em presença, não em sobrenome. E que no fim, a única pessoa que você realmente precisa salvar é você mesma. Todas as outras são escolhas, não obrigações. Adormeci naquela noite com o coração leve,
sem dívidas penduradas no pescoço, sem cobranças ecoando na cabeça, sem culpa corroendo o estômago. Apenas paz. A paz que vem de saber que você fez a coisa certa, mesmo quando a coisa certa foi a mais difícil. A paz de estar viva não apenas biologicamente, mas em todos os sentidos que realmente importam. E quando o sol nasceu na manhã seguinte, pintando as montanhas de dourado, acordei pronta para mais um ano. Não de lutas, mas de vida. Vida de verdade. A minha vida. Finalmente, completamente, irrevogavelmente minha. A verdadeira força não está em aguentar tudo que te colocam nos ombros. Está em ter coragem de soltar o que te está matando, mesmo que seja o peso de quem você ama. Família não é prisão. E amor não é sacrifício até a morte. Você pode honrar suas raízes sem deixar que elas te sufoquem. Pode amar de longe. Pode escolher sua paz. E quando finalmente fizer isso, vai descobrir algo revolucionário. Você não era egoísta. Você só estava, pela primeira vez na vida, sendo justa consigo mesma. E essa justiça, essa escolha de viver em vez de apenas sobreviver, não é traição. É libertação. É renascimento. É a queda que te ensina, finalmente, a voar.